A Igreja Cristã Maranata está presente em nações de todos os continentes do planeta. Igrejas de países nas 3 Américas, Europa, África, Ásia e Oceania, conectadas pela mesma doutrina, pela direção do Espírito Santo de Deus e unidas pela Palavra Viva. Irmãos de todas as partes do mundo participam de um mesmo culto, em conjunto, no mesmo corpo e no mesmo espírito. Através do sistema de transmissão multiplataformas, os membros da Igreja Cristã Maranata de todo o planeta vivem um momento de unidade e comunhão, como viveram os hebreus na saída do Egito e os discípulos com o Senhor Jesus na véspera de sua morte na cruz do Calvário. Pessoas de todas as partes do mundo têm sido alcançadas pelo Evangelho Eterno e pela mensagem da breve volta do Senhor Jesus. Eu saúdo todos vocês que nos assistem com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos começando este encontro semanal que nós temos, o programa Anunciando o Evangelho Eterno. O programa inédito vai ao ar todas as sextas-feiras, aqui no finalzinho da noite, né? A gente tem esse encontro, você já assistiu a Família e o Projeto de Deus, você já assistiu ao culto da sexta-feira, e agora vai conversar com a gente sobre o que foi trazido na última Escola Bíblica Dominical, como ensino, como doutrina. A gente vai ter alguns minutos aqui discorrendo sobre isso. Eu falei a gente, você já vê aqui os pastores que estamos presentes a esta edição do Anunciando o Evangelho Eterno. Vou começar cumprimentando aqui o pastor Sérgio Souza. Sérgio, Pai Senhor. Pai do Senhor Josias, já cumprimentando o Adriano, o pastor Luiz Eugênio. E a paz do Senhor a todos. O Sérgio esteve fora, né, Sérgio? Duas semanas fora. Né? Hoje o Daniel não pôde vir. Seja bem-vindo de volta à casa. Tá certo? Aqui eu vou fazer o seguinte: pastor convidado mesmo é o Luiz Eugênio, né? Luiz, paz do Senhor, seja bem-vindo. Senhor, paz do Senhor a todos. E o Adriano Teixeira, que já nem é mais convidado. O pastor Adriano já está compondo a equipe aqui do Anunciando o Evangelho Eterno. Já. Paz, senhor Adriano. A paz do Senhor a todos. Amém, que coisa boa, né? Olha só, gente, antes da gente entrar no assunto propriamente dito, e eu vou já anunciar aqui que o tema do programa de hoje é acesso aos mistérios revelados pelo Espírito Santo. Mas antes, eu quero convidar você, olha só, você pode estar nos assistindo pelo canal 126, pelo sistema RO, via satélite da Embratel, você pode estar nos assistindo pelo canal 85 da Sky Livre. Você pode estar nos assistindo pelo canal da Igreja Cristã Maranata no YouTube, ou ouvindo pela Rádio Manaim, assistindo pela TV Web Manaim, não importa. Mas se você estiver no YouTube, o YouTube é uma plataforma que ela tem uma forma diferenciada, você sabe disso. E há uma coisa que é muito importante que todo mundo faça, eu convido você a fazer agora, inclusive, que a gente chama de C: curta, comente e compartilhe. Então você pode fazer isso, porque quando você faz, você ajuda a fazer com que esse conteúdo ganhe uma relevância maior e ele seja oferecido a outras pessoas que estão ali no YouTube procurando conteúdos evangélicos, conteúdos doutrinários. Isso é importante, você ajuda a anunciar o Evangelho Eterno, tá? Então está aí feito o pedido. E antes da gente entrar no assunto, nós vamos aqui trazer 2 vídeos, a gente sempre faz isso, você sabe. 2 vídeos que vão falar de irmãos nossos que vão falar acerca da importância do programa Anunciando o Evangelho Eterno na sua vida. Se você quiser também mandar o seu vídeo, participar, é só utilizar esse QR Code que está aparecendo ao lado da tela. Você também pode gravar um vídeo até 30 segundos, mandar para a gente e quem sabe não vai ser o seu vídeo que vai aparecer no próximo programa. Então vamos lá, nós vamos assistir agora uma palavra do nosso irmão Celso, que é de Caratinga, no estado de Minas Gerais, e também do nosso irmão Lucas, que é de Machadinho do Oeste. Machadinho do Oeste
mais ou menos ali perto de Cacoal, no estado de Rondônia. Vamos assistir, vamos ouvir o que os irmãos têm a dizer. A paz do Senhor Jesus. Meu nome é Celso, sou da Igreja Santa Cruz 2, em Caratinga, do pastor Anacleto. O Evangelho Eterno é algo maravilhoso e todos devem participar nesse programa. Ele traz para nós um grande benefício e um enriquecimento da verdade, os dons, a revelação da profundidade do Espírito, o entendimento da doutrina. É um benefício importante para cada um de nós. Por isso, o Evangelho Eterno tem trazido para nós grande enriquecimento da verdade e da volta do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Me chamo Lucas, sou da Igreja em Machadinho do Oeste, ministério do pastor Júnior Rodrigues. Venho aqui falar da bênção que está sendo o programa Anunciando o Evangelho Eterno. A bênção que ele tem nos proporcionado a cada programa. O aprendizado tem sido maravilhoso para nossas vidas e tem complementado, aquilo que já estamos aprendendo. Tem sido uma bênção para nossas vidas. Amém? A paz do Senhor Jesus. Obrigado, Celso. Obrigado, Lucas, pela participação. É uma alegria saber que em todo o Brasil e até no exterior nós temos os irmãos assistindo esse programa, participando, enviando seus vídeos. Glória a Deus por isso. Um abraço para todos os que enviaram, inclusive para os 2 irmãos que mandaram, que nós escolhemos hoje e trouxemos aqui. Quer participar? É só usar o QR Code que está na tela. Agora a gente vai para o tema acesso aos mistérios revelados pelo Espírito Santo, que, aliás, essa expressão, os mistérios revelados pelo Espírito Santo, dentro do livro de Cantares, é algo tão maravilhoso, tão profundo para nós, que estamos dentro do livro de Cantares há 2 anos, e é algo que a cada momento, a cada estudo, a cada pergunta que é respondida, a gente vai vendo mais e novos mistérios que são revelados pelo Espírito Santo. Eu vou começar lendo um texto, ou uma parte do texto está em Cantares, capítulo 1, verso 4, e depois vou pedir que os pastores aqui façam os seus comentários. A expressão é a seguinte: o rei me introduziu nas suas recâmaras. Cantares 1, 4. Eu vou começar pelo pastor Sérgio Souza. Sérgio, como é que a gente faz a contextualização profética dessa expressão dentro daquilo que é o tema e dentro daquilo que nós temos estudado no livro de Cantares? Até antes, Josias, de falar do versículo, eu quero voltar no tema, o acesso aos mistérios revelados pelo Espírito Santo. É muito importante nós sabermos que Deus abriu essa porta, que qualquer um, aquele que desejar, que aceitar Jesus como Salvador, estiver ligado ao corpo, uma vida no altar, em oração, firmado na doutrina, ele tem esse acesso livre para conhecer mais do Senhor. E por que é tão importante? Veja, eu não estou falando conhecer mais da teoria, da teologia, não, mas conhecer mais dos segredos de Deus. Porque quanto mais nós conhecemos, mais nós o amamos, estamos firmes na presença dele. E por isso o versículo, fechando a minha parte, fala de um rei. O rei que pegou, falando do noivo, do livro de Cantares, a sua noiva e a introduziu no seu aposento mais íntimo, na sua recâmara. Um tipo profético daquilo que o Senhor Jesus, a partir do sangue que ele derramou na cruz, ele fez conosco, nos levando à sua mais íntima presença. Glória a Jesus. Adriano, dentro desse contexto que o Sérgio acabou de falar, há um fato emblemático, simbólico, mas que nos leva a perceber isso na morte de Jesus na cruz do Calvário, quando o véu do templo se rasga de alto a baixo. Então, o véu era aquele elemento divisor entre o lugar santo e o Santo dos Santos, e nesse simbolismo do véu se abrir, aquilo que estava antes oculto passou a ser acessível pela igreja.
A gente pode perceber isso e, eventualmente, na sua resposta, a primeira experiência para a igreja, ou para que as pessoas puderam participar, que foi o Pentecostes. Quer dizer, o Pentecostes foi um véu que se abriu, foi uma recâmara que foi acessível. Quer dizer, é essa a abordagem? Perfeitamente, porque o texto diz que o rei, e quando fala rei nós nos lembramos imediatamente do Senhor Jesus, ele nos introduziu. Então, não fomos nós que, de forma desautorizada, entramos no local mais íntimo, mais sagrado, no Santos dos Santos, aquele local onde o homem não tinha acesso. Foi ele que nos introduziu. E nos introduziu como? Pela morte do Senhor Jesus, né? Então não fomos nós que descobrimos, foi o Senhor que se deu a conhecer. Ele nos convidou, porque nós não tínhamos direito. Então foi um convite totalmente pela graça. Pela graça. Porque somente o rei, alguém que estava acima de nós, poderia nos introduzir dentro desses mistérios tão maravilhosos, que são os mistérios que estão descritos no livro de Cantares. Glória a Deus. Luiz, essa ação, né, porque o rei me introduziu nas suas recâmaras, né, quer dizer, o rei leva a igreja fiel a uma experiência de profundidade, de intimidade, de se conhecer aquilo que não é conhecido pelo mundo em geral. Mas como o Adriano acabou de falar, né, a morte de Jesus, o véu do templo, você tem ali uma ação profunda do Espírito Santo, né, que está dentro do contexto do livro de Cantares, até porque Salomão é tipo do Espírito Santo. Então, como é que o Espírito Santo ele participa desse processo de nós conhecermos o profundo e escondido do Senhor? Não, é interessante a palavra do Adriano, porque essa questão do reintroduzir, nós podemos fazer um comparativo de você ser conduzido por alguém num ambiente especial, né? Você não tinha como chegar nesse ambiente se alguém não levasse você até o ambiente, né? Então é interessante, eu faço aqui um paralelo também com Jesus. Amém. Como Jesus falou ali em Mateus 13, né, 11, se não falha a memória, ele falou que a vós é dado conhecer os reinos de Deus, os mistérios do reino de Deus, mas os demais por parábolas. O homem desse mundo não conhece. Ele fala para o Papa porque ele quer se revelar à igreja mesmo, certo? Então, esses mistérios da recâmara, que vai além da letra, que o Espírito Santo mostra nessa hora, que é o Espírito Santo que é o que revela Jesus para nós, né? Então, nós conhecemos esses mistérios porque nós estamos sendo introduzidos nessa recâmara, né? Que a tradição, a religião, com a sua razão, com a razão não consegue chegar, porque é o Senhor que conduz. É a graça, né? É a graça que faz o homem, não é o esforço humano, não é nada. Como que ele abriu esse mistério? A iniciativa é do rei. É tudo dele, né? Então nós estamos só gratos, porque ele deu essa obra, a condição de acessarmos essa recâmara, conhecer segredos em que o mundo não conhece. E a tradição, a religião, muita gente não vai conhecer, até às vezes não entende o que está acontecendo. Então Jesus estava pregando. Ele falava para os discípulos, vós é dado a conhecer os mistérios do reino de Deus, mas os demais é por parado. Então é o que está acontecendo no mundo hoje, exatamente um paralelo entre Jesus e isso aqui, essa comunhão, porque quando rompeu a cortina, que você falou, a cortina que impedia, quando rompeu a cortina, abriu ali para acesso ao Santo dos Santos, que só o sumo sacerdote tinha acesso, o sumo sacerdote. Hoje, aquele que deseja, né, e recebe Jesus o conduz a esse segredo, né, esse mistério, né? O Espírito Santo revela. Glória a Jesus. E só para confirmar, realmente é Mateus 13:11 que diz, respondendo Jesus disse, a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Ou seja, é essa vida de comunhão, de intimidade com o Senhor. Glória a Deus. Se a gente fizer associação com outros trechos bíblicos que nós vemos que de fato é um povo, é um grupo que se permite viver a experiência do projeto de salvação, é esse grupo que está cheio do Espírito Santo, que está em comunhão com o Senhor, é esse grupo que tem acesso. Glória a Deus. Me ocorreu aqui, por exemplo, a parábola das 10 virgens, que eram 10 convidadas, eram 10 pessoas escolhidas a participar da festa. E ali, aquelas que tinham, claro, o azeite de reserva, mais uma vez a figura do Espírito Santo aí, a ação do Espírito Santo,
essas têm acesso à festa, a conhecer aquilo que estava... muita gente eventualmente queria, mas aquelas que estavam preparadas foi dado conhecer. Você tem que lembrar, Jesus, os mistérios, esse acesso... Hoje nós temos muitos doutores aí do Novo Testamento, Velho Testamento, que acham que eles têm acesso a isso aí. O acesso não é esse não, o acesso quem dá é o Espírito Santo mesmo. Não é porque ela estudou a letra, não vai dar acesso. É só a revelação do Espírito Santo, que é o Espírito Santo que revela os segredos. Por isso que a palavra é viva, né? Até hoje ela continua falando, porque esse mistério, se o Espírito Santo não revelar, você pode... tá tudo certo, você leu a Bíblia, você estudou, fez doutorado, pós-doutorado em Bíblia, Novo Testamento, mas você não vai ser o intérprete da Bíblia, vai ser o Espírito Santo que vai revelar mesmo. Amém. Tem mistérios. Né? Você só entra convidado. Só entra convidado. Quem introduz é o rei. Agora, talvez fosse bom fazer uma nota em relação a um assunto que é tão familiar. Nós temos um público aqui que está familiarizado com temas como tabernáculo, como a cortina do templo, mas a referência que está sendo feita aqui é ao templo dos judeus, inicialmente o tabernáculo, que era um templo ambulante e que tinha a sua parte mais íntima, acessível somente ao sumo sacerdote, separada das outras partes por uma cortina, por um véu. Então, foi esse véu, no tempo de Jesus já era o templo, não era mais o tabernáculo, foi esse véu que foi rasgado, dando acesso aos elementos mais sagrados que estavam para além. Então, para que aqueles que não estejam familiarizados entendam esse contexto. Muito bem. Eu vou ler mais um texto da Bíblia, mais um texto de Cantares, para vocês comentarem. Agora no livro de Cantares, o capítulo 1, verso 5, que diz assim: Eu sou morena e agradável, ó filhas de Jerusalém, como as tendas de Quedar, como as cortinas de Salomão. Qual a abordagem que a gente faz desse texto? Eu vou abrir aqui, Josias, porque essa é a expressão da noiva. Sim. Profeticamente, a igreja fiel. Ao aspecto claro da cor, mostrando a miscigenação das raças e a salvação que, a partir de Jesus, foi proclamada e propiciada a todas as gentes, independentemente da sua natureza, da sua nacionalidade. E ela se coloca, eu sou agradável, ou seja, eu achei graça, nesse caso de Cantares, diante do meu noivo, diante do da nossa questão profética, é a igreja que ela é vista dessa forma pelo Senhor, ou seja, uma igreja que agrada a Deus. E como é que nós agradamos ao Senhor? Primeiramente, vivendo os seus mistérios, se deixando ser introduzido na presença, na recâmara e, obviamente, vivendo uma vida de obediência. Glória a Jesus. Você não entra nessa recâmara, a não ser, como disse o pastor Sérgio, que você seja agradável a Deus. E para você ser agradável a Deus, você precisa ter um elemento, que é o único elemento que dá, digamos assim, o acesso, é a senha, é o ingresso, que é a fé. Amém. Então, pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Foi essa graça maravilhosa que nos deu o elemento eterno, que é a fé, e que nos permitiu nos tornar agradáveis a Deus. Glória a Deus. Luiz, eu tenho uma pergunta aqui que me ocorreu. Eu gosto muito de provocar. Então vamos provocar aqui. Quando a noiva aqui, tipo de igreja, ela se declara agradável, perceba uma situação convencional, típica, concreta, de um casal, né, onde tem um sentimento, nutre um sentimento pelo outro e tem a expectativa de que o outro nutra o mesmo sentimento. Então, para a noiva poder declarar que ela é agradável, que ela achou graça aos olhos do noivo, ela precisa de ter sinais dessa certeza. Ou seja, a noiva, a igreja, para se tornar agradável, ela também precisa ter sinais de que o Senhor está se agradando dela. Certo? Como é que a igreja hoje tem esses sinais? Que sinais seriam esses que a igreja pode... E aí eu já começo com uma pergunta, colocando uma situação.
as operações do Senhor no seu meio, no meio da igreja, são sinais de que ela é agradável ao Senhor? A palavra diz que nós somos o bom perfume de Cristo, né? Nos que salvam dos que se perdem, né? Então, na verdade, a igreja, ela tem que se mostrar agradável ao Senhor, porque o mundo, a igreja não é agradável ao mundo. O mundo ao contrário. Não aceita, né? O mundo vos aborrece. Agora, ela é agradável porque o próprio Senhor elogia essa igreja. Ele dá vários elogios e ela naquela ali, a resposta dela é a resposta do Senhor para ela, né? Falando como é que ela age, a postura dela se tornou agradável para o Senhor. Então, ela na resposta do Senhor para ela se viu assim, agradando ao Senhor. O Senhor mesmo falando que fazendo tudo que elogia a igreja, como aquela que satisfaz porque cumpre, obedece, né? Se você nessa hora há um mundo, um cristianismo que não está preocupado em agradar o Senhor. Esse humanismo que está vivendo o mundo está preocupado em agradar. Hoje é o que a gente chama o seguinte, é o cristianismo da autoajuda. O importante é a pessoa chegar na igreja, ela ser agradada, ela sentir bem, o ego dela, tudo ali. Então as pessoas, existe um chamado, eles chamam a questão de atender uma clientela, né? A clientela precisa de um conforto ali, não sei o quê. Então, aquilo que o Deus sempre fala, é a palavra da ovelha perdida, aquela palavrinha sempre ali, aquele negócio ali, para poder agradar. Eu gosto muito de usar a expressão ovelhinha perdida, né? Agradável ao homem mesmo. Mas o Senhor falou, tem um texto que ele até fala muito bem, fala que eu não me agrado às vossas festas, né? Então, o que acontece? Às vezes o homem está pensando que está agradando ao Senhor porque ele está fazendo, mas ele está querendo ele ser agradado. O Senhor não está satisfeito com a festa, que às vezes nós vemos muitas coisas pessoas fazendo, pensando que está agradando ao Senhor, mas está agradando Ele mesmo. Né? Ele acha que quando Ele está satisfeito, o Senhor está satisfeito também, mas aí que é o problema. Então nós temos que ser agradável ao Senhor. Como vai ser agradável ao Senhor? Aí que é a questão. Se não houver, a igreja, ela precisa manifestar os sinais do Espírito Santo na vida dela. Né? O Espírito Santo, como? Porque é os dons espirituais. Você vê com a igreja que o Espírito Santo está operando, é uma igreja que é alegre ali, estou dando dons, estou se revelando, falando palavra profética. Os dons se confirmando. É o que o povo... A igreja precisa ouvir isso, né? Isso aí é o noivo dizendo para a noiva que ela é agradável. Exatamente. Essas evidências. Que são efeitos da fé. O Senhor Jesus disse, os sinais, ou seja, essas manifestações do Espírito Santo seguirão a quem? Aos que crerem. Adriano falou há pouco da fé, né? A fé que agrada. Elemento, então, exatamente. Elemento necessário para que a igreja seja agradável. O Luiz tocou num ponto, assim, que é um ponto, digamos assim, crucial para o evangelho hoje em dia. Porque muitas vezes nós vemos que há uma tendência da pessoa ir à igreja querendo realmente ser agradado, como o pastor Luiz Eugênio disse. O culto precisa agradar a ele. No Velho Testamento, quando o israelita ia ao tabernáculo, ao templo, ele sempre levava uma oferta, porque o objetivo era ele agradar a Deus. Ele precisava ser agradável a Deus. Então você vai ao culto muitas vezes achando que Deus tem que fazer alguma coisa por você. O culto hoje não me agradou porque eu não saí curado, porque a promessa do emprego não veio, mas você agradou a Deus? Por isso que o culto tem que ser um momento em que você entregue algo a Deus e não que você queira apenas receber, né? Paulo disse em Atos, melhor é dar do que receber. É verdade, Sérgio, é verdade. Isso aí, o que está acontecendo é que ele quer ver para crer e não crer para ver, né? Isso. É que o mundo está desse jeito, quer ver. Inverte. Você não vê? Inverte. Não, olha só, Deus não fica devendo nada a ninguém. Se você vai ao culto, você precisa de uma bênção, precisa de uma experiência, você está necessitado, claro, todos passamos por isso. Mas ao chegar no culto, começa pensando no que Deus já fez por você. Perfeito. E você já tem algo a entregar ao Senhor, a sua gratidão. Olha Deus. É adoração. E o Senhor vai continuar fazendo. O Senhor vai continuar abençoando. Agora você vê alguns casos de agradável a Deus. Você vê, por exemplo, Ezequias, né? Ezequias, ele tinha crédito com o Senhor. Falou, Senhor, o Senhor decretou, Senhor, o Senhor, não, se bem que o Senhor não falou nada, ele falou, Senhor, eu sempre fiz aqui tudo certo, sei o quê, segui os teus caminhos, tudo. Aí o Senhor decretou que ele ia morrer, o Senhor, não, então vou dar mais um tempo. Ele tinha crédito com o Senhor, né? Então, veja só, essa questão de ser agradável, que até o Sérgio falou no início também, é muito interessante porque Deus não precisa de nossos elogios, não. Você fica elogiando, Deus é muito bom, sei o quê. Aquele negócio
o homem gosta de fazer, elogiando Deus. Esse elogio não precisa ficar elogiando, porque Deus é Deus e acabou. Não tem, ele não precisa, ele depende de elogios do homem para nada, não. Agora, nós precisamos muitas vezes, o Senhor dá uma revelação no culto para um irmão, fala assim, ó, o Senhor revelou com um problema. Eu lembro do irmão, o Senhor deu uma revelação com ele, que a situação que ele não estava bem, né? Ele ficou aborrecido, né? Mas, rapaz, o Senhor está querendo te preservar na revelação de Deus sobre a sua vida. Então, ele queria que o Senhor falasse só coisas boas, não? É aquele profeta que o rei só queria ouvir coisas boas dele, né? Então, às vezes é o seguinte, você tem que entender o seguinte, que às vezes uma orientação que vem do Senhor para você, na igreja onde você está, é para preservar você uma coisa que parece ser ruim, mas não é boa. Deus está querendo o melhor para você, né? Glória a Deus. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Eu me lembro de um jovem que o pastor falou assim, olha, o senhor mostrou uma dificuldade na sua vida. Ele disse, glória a Deus. Ué, glória a Deus? Eu falei, sim, porque eu não estava vendo. Agora eu estou vendo. Se Deus mostrou é porque Ele quer me tirar da dificuldade. Então fala logo que eu vou sair dela imediatamente, começar a fazer, tá entendendo? É a nossa realidade. Eu vou ler mais um texto da palavra que está em 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 1, que diz o seguinte, finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que assim como recebestes de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que continueis a progredir cada vez mais. Essa expressão final, continueis a progredir cada vez mais, a gente acabou passando rapidamente, até porque a gente levou um tempo falando sobre as cortinas, né? Porque o final do texto diz, como as cortinas de Salomão, no final do texto lá de Cantares. Sim. Como as cortinas de Salomão. E aqui a gente vê que ser agradável nos faz progredir cada vez mais. Então, é essa experiência de você ir vivendo novas experiências, novas maravilhas são descortinadas e cada uma delas faz com que a gente glorifique mais ao Senhor pelas riquezas. O crescimento. O crente precisa crescer na graça, no conhecimento do Senhor, buscar chegar no Senhor, na misericórdia, a estatura de varão perfeito. Aquele texto que diz, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, porque o tabernáculo, o Adriano falou há pouco, começava no pátio, mas você tinha os recintos. O último era restrito ao sumo sacerdote. Nós temos que ter essa caminhada também, porque está tudo aberto, para que nós entremos e possamos crescer cada dia mais no Senhor. Glória a Jesus. Amém? Eu vou ler mais um texto da palavra, né, para vocês comentarem. Está em João, capítulo 10, versos 4 e 5, e diz assim, e quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz de estranhos. Até eu estava conversando antes com o Adriano, e a gente, olhando esse texto, tem um texto de Cantares, né, Adriano? Eu posso até citar. Você queria fazer a menção? Pode, por favor, cita, Adriano. Esse é o para contextualizar. O texto de Cantares diz assim, dize-me, ó tu, a quem ama a minha alma, onde apacentas o teu rebanho? Onde o recolhes pelo meio-dia? Pois por que razão seria eu como a que erra o pé dos rebanhos de teus companheiros? Se tu o não sabes, ó mais formosa entre as mulheres, sai-te pelas pisadas das ovelhas e apacenta as tuas cabras junto às moradas dos pastores. O livro de Cantares, nesse versículo, está falando de uma forma de você não errar, é seguir a pisada das ovelhas. Então, se você segue a pisada das ovelhas ouvindo a voz do pastor, não tem erro. Amém. Esse versículo é uma reafirmação de uma doutrina que nós vivemos nessa obra extraordinária que é corpo. Você não quer errar? Siga o passo das ovelhas. O Senhor está orientando o quê? É EBD? Então, siga o passo das ovelhas que não tem erro. Você estará ouvindo a voz do pastor. Glória a Deus. Luiz, outro dia você contou, acho que no programa de Pastor para Pastor, sobre algo que você conheceu, ouviu, né, lá no Oriente Médio, nessa questão da ovelha ouvir e conhecer a voz do pastor. Ah, sim, não. Às vezes você vê no deserto, né, ovelhas, a surpresa maior, você vê um pastor cuidando de ovelha no deserto. Eu lembro que eu parei uma vez no deserto, olhando o pastor com um grupo de ovelhas, falei, mas o que ele está fazendo naquele lugar? Não vi água, não vi nada, e estava lá, ele, no meio de um deserto, com um monte de ovelha em volta dele.
eu fiquei pensando aonde que ele ia buscar com aquelas ovelhas. E as ovelhas estavam lá, tranquilas. A segurança da ovelha, e você vê que o pastor está perto, né? Ele está perto, vai levar, se tiver com sede, vai levar a algum lugar que tem água. Eu, sinceramente, rodando no deserto lá, rodei acho que uns mais de 300 quilômetros, eu não vi água assim, mas ele sabia que tinha água. São uns negócios que é uns mistérios que, na verdade, aí você vê, igual o pastor, foi contado várias vezes esse caso de 3 pastores juntaram suas ovelhas, e quando um pastor resolveu sair e gritou uma palavra de ordem lá, as ovelhas dele saíram atrás dele certinho, embora estava junto com as outras, mas não houve confusão. Então é interessante como é que as ovelhas também ouvem a voz do pastor, cuidador de ovelhas mesmo no deserto, nos lugares que tem pastores, né? Interessante isso. Há um aspecto da ovelha que é uma observação leiga, simples, mas você não encontra nenhum mecanismo de defesa na ovelha. Ela não tem mecanismo de defesa. Uma formiga tem um mecanismo de defesa. Ela tem um mecanismo de defesa, sim. Como é que ela se defende? Correndo. Só correndo. Só tem esse, tem outro mecanismo de defesa. Eu estava lembrando um criador de ovelha falando, um mecanismo de defesa dela é correr. Não tem outro jeito. Se não tiver um pastor perto dela, tem que correr. Ela é dependente do pastor, dependente do pastor. A segurança dela está no pastor. E uma questão muito importante é que o mundo tem muitas vozes. Ainda mais hoje com a tecnologia, com a velocidade da informação. Você tem voz para tudo quanto é gosto, de tudo quanto é nível, em todas as ocasiões. Mas as vozes que não são a do Espírito Santo levam o homem à queda, ao esfriamento, à mornidão espiritual, à fé que começa a ser abalada, não é? Então, mas o Senhor quer falar. Qual é o lema do ano? Se hoje ouvirdes a minha voz, quem tem ouvidos, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo. Então o Espírito Santo está falando. E de forma abundante na palavra, nos seminários, na escola bíblica, nos dons espirituais. Agora, quem está disposto a ouvir essa voz, como disse o Adriano, não vai errar. Não vai sair do passo das ovelhas. Jesus vai voltar ou ele vai morrer, ele vai direto para os braços do Senhor. Eu fico imaginando Davi, instrumentista exímio, né? A Bíblia diz que ele tocava bem. Um compositor de uma veia poética e profética impressionante, tomando conta das ovelhas do pai dele, Jessé. E tá a ovelhinha lá à noite, um barulho estranho, mas eu estou ouvindo a voz de Davi, o louvor, a mensagem. A ovelha pode descansar, que ela sabe que o pastor está ali perto tomando conta dela. Essa é a nossa experiência. Em qualquer coisa, em qualquer decisão, em qualquer abordagem, você está ouvindo a voz do pastor? Estou ouvindo a voz do pastor. Ela é inconfundível. Amém. Ela é inconfundível. Estou ouvindo a voz do pastor, você descansa. Entendeu? Está no meio de uma enfermidade. Um dom espiritual, o pastor falou com você, o pastor, né, o Senhor Jesus falou com você através do seu espírito. Descansa. Uma luta na família. A luta, no meio daquele burburinho, a voz do pastor. Pronto, descansa. Descansa porque ele vai te levar a conhecer os mistérios, as belezas e, dentre eles, a bênção maior que o Senhor essa voz tem para nós. Essa voz é inconfundível. Inteligência artificial não vai imitar essa voz. Não vai imitar essa voz, não. Porque a voz toca na alma. Isso. Glória a Deus. Né? A gente tem conteúdo do pastor Luiz Eugênio pregando em qualquer idioma que você quiser, né? Mas a voz do pastor é inconfundível, né, Luiz? Não tem jeito. Mas a inteligência artificial. A voz do Senhor, quando fala com o homem, não adianta a voz, ninguém tentar imitar, que nada imita isso, não. É isso. Eu me lembro que muito boa palavra. Alguém perguntou para alguém, por que você é Maranata? O que atraiu você na Maranata? Não, eu estou na Maranata porque o Senhor falou comigo. Glória a Deus. Isso. E aí quem pode falar alguma coisa? Teologia, filosofia? Não tem jeito. Um parente vai falar alguma coisa? Não tem jeito. O Senhor falou, acabou. É isso mesmo. A gente tá na obra para conhecer os mistérios que são descortinados pelo Espírito Santo, e o fato de serem descortinados todos os dias nos mostra que o Espírito Santo está no governo dessa obra. Isso é maravilhoso. Eu vou ler ainda um texto em Cantares, Cantares 1:11, para que vocês comentem. Enfeites de ouro te faremos com pregos de prata. Nós estamos falando de introduzir nas recâmaras, nós estamos falando das cortinas que são abertas, do véu do templo que se rasgou, e chegamos aqui nos enfeites de ouro. A voz do Senhor que ela é. E quanto mais a gente ouve, mais a gente
Aliás, na semana passada nós tocamos nesse assunto, né? A expressão para mim é perfeita. Por que seria eu como a que erra? Né? Se o Espírito de Deus está falando, se a obra está sendo realizada, se Jesus está se revelando, se o mistério está sendo trazido, está sendo apresentado, está sendo revelado, por que eu vou errar? Por que seria eu como a que erra? Tantas orientações já. Tantas orientações. Que nós já temos aí. Quem conheceu o Senhor há pouco tempo, não esteve lá no início da obra, já pegou praticamente tudo feito. Por que seria você como a que erra? Você tem que fazer força para errar. E aqui você pode tanto usar a expressão errar do ponto de vista de fazer errado, como de estar errante. Né? Ou seja, perdido, sem rumo, sem direção. Você pode usar, vai funcionar do mesmo jeito. Né? As duas expressões vão funcionar do mesmo jeito. Agora, esse texto aqui, Adriano, é uma garantia para a igreja, para o servo de Deus, não é isso? É seguir o passo do gado. Né? E esse aqui, os enfeites de ouro, os pregos de prata, é uma segurança, não é? São os engastes, né, como tem sido falado. É uma igreja que é adornada. Ela é adornada, o ouro nos lembra sempre o poder que os reis tinham, né, que se materializavam ali no ouro. Então, e espiritualmente falando, o poder de Deus em nosso meio, né? A prata que nos remete ao preço da salvação, a redenção. Então é uma igreja que é adornada com isso. Tem que haver manifestação do poder de Deus e tem que haver a manifestação da redenção o tempo inteiro em nosso meio, que é o que nós testemunhamos. Né? Glória a Jesus. Sem isso, não faz sentido. Você quer comentar, Luiz? Aí, na verdade, é o projeto, né, do poder da redenção. Né? Agora, a igreja, esses dois itens aí são fundamentais na igreja, porque a igreja, eu falo a igreja e o evangelho, né, enfrentou todas as barreiras de todos os séculos, né? Mas debaixo esses pregos da redenção da prata, né, o poder, ela enfrentou como as éguas de Faraó, né? Mesmo sangrando, chegou até aqui. Amém. O evangelho continua, nada detém o evangelho. Né? Então, esse projeto estabelecido pelo Senhor, que tem um revestimento desse poder, e está firmado nessa redenção, né? Que vai caminhando até a eternidade, né? Nada vai deter. É maravilhoso a gente ver, e Luiz usou essa expressão, apesar das lutas, apesar das arenas, apesar da perseguição, apesar da secularização, né, que foi dada ao Evangelho, transformando o cristianismo numa sigla, como nós usamos várias vezes aqui, apesar de tudo isso, a obra do Espírito continua sendo realizada. É a experiência de Elias. Elias pensou que ele estava sozinho. Não, existe uma obra, o Espírito de Deus está realizando uma obra. Deus zela e vela pela sua obra, pelo seu projeto. Né? Homem nenhum vai conseguir impedir, atrapalhar e fazer parar esse projeto. A preocupação de cada um de nós como igreja é ser agradável, é ser como a noiva. Eu sou morena, mas agradável. Né? Essa é a preocupação nossa de viver essa experiência. Lembrando que foi feito um comentário na escola bíblica passada, né? Que a redenção, até anotei que a redenção traz como consequência o poder de Deus. O ouro é a riqueza desse projeto. A riqueza não estava nos homens, mas no que o Espírito Santo está fazendo. É interessante lembrar, Josias, isso aqui, que cada irmão que está participando conosco tem uma missão, você tem uma missão a cumprir. Você às vezes está sofrendo alguma perseguição, alguma coisa, mas olha só, lembra que esse poder, essa redenção está firmada no servo de Deus. Então ele vai enfrentar, mesmo sangrando, igual as éguas de Faraó, que diziam que essas éguas, sangrando, elas não recuavam. Então o servo de Deus, o evangelho nunca recuou. Não foi o Império Romano, não foi as inquisições, não foi dogma, não foi boatos, não foi... Nada destruiu a igreja. Jesus falou, nem as portas do inferno prevalecerão contra a igreja. Então, às vezes eu vejo muitos irmãos sofrendo, né? Às vezes o mundo não compreendendo. Às vezes eu gosto sempre de falar com os irmãos o seguinte, às vezes, por exemplo, Jó sofreu, Deus não foi lá explicar, Jó, aguenta firme aí, eu vou te dar um livramento. Não, ele teve que aguentar. Ele teve que... O adversário que blasfemasse contra Deus, mas ele manteve firme no projeto. Não, meu Redentor vive. Se nós tivermos essa certeza, esses mistérios revelados nessa hora para a igreja, para o servo fiel, ele vai em frente. Ele vai falar igual Timóteo, eu sei e quem tem crido. Sabe, tem crido? Não vai em frente, não recua não, porque
está sofrendo aí um problema no lar, problema financeiro, problema na família, problema não sei o quê, no trabalho, é em frente porque a nossa redenção está próxima, né? Glória a Jesus. Amém? Quase que a gente nem precisava da palavra final, né? Não, acho que nem precisa, né? Não, vamos lá. Para não perder o hábito. É para não perder o hábito. Empolguei um pouco aqui, rapaz. Não, é isso mesmo. Tá tudo certo. A gente está caminhando para o final dessa edição e aí eu vou pedir o pastor Sérgio para trazer uma palavra aplicando aquilo que foi trazido, complementando aquilo que o pastor Luiz Eugênio acabou de falar para os irmãos que estão acompanhando. Somente uma rápida consideração que nós vimos hoje é que ouvir e atender à voz do Espírito Santo nos garante, nos dá o acesso aos mistérios de Deus. Vimos que o mundo tem muitas vozes, mas somente uma é necessária para a salvação do homem. E as ovelhas do bom, do sumo pastor, conhecem a verdadeira e única voz e seguem ao seu Senhor, não importam as circunstâncias, perseguições, sofrimentos, problemas. Aquele que conhece, que ouve e que atende a voz, permanece firme no seu caminhar. Glória a Jesus. Bom, a gente está chegando nessa parte final do programa, onde a gente sempre traz, se você está vendo aí o QR Code aparecendo na tela, a gente sempre traz algumas respostas de irmãos nossos. Essa semana, por uma questão técnica, nós não vamos trazer aqui para os irmãos, pedimos até desculpas por isso, mas queremos que você participe para a semana que vem. Então o QR Code está aí na tela. O que é que vai acontecer? Você aponta a câmera do seu celular para o QR Code, você vai ser redirecionado para o WhatsApp e lá no WhatsApp você terá uma questão que foi proposta. Você vai ler e vai responder essa questão. E nós vamos escolher algumas respostas para trazer aqui no programa da semana que vem. Se Deus quiser, vai dar tudo certo, você vai fazer e a gente vai escolher algumas para trazer, como aliás a gente faz em cada edição do programa, excepcionalmente hoje nós não estamos trazendo. Para participar, é só apontar a câmera do seu celular para esse QR Code, você já fica sabendo qual é o tema do programa da semana que vem e, ao responder, nos ajuda a roteirizar o programa, porque pelas respostas nós vemos, inclusive, se há dúvidas, acertos, organizamos e colocamos aqui na própria dinâmica do programa da semana que vem, tá bom? Então, contamos com a sua participação. Bem, companheiros, chegamos ao final do programa, isso o Sérgio e eu já estamos acostumados com essa sensação, de que pena que terminou, porque o assunto é sempre muito interessante. Aliás, podemos dizer o seguinte, que a cada EBD e a cada edição do programa, novas cortinas são abertas, novos mistérios são descortinados e é maravilhoso tratar disso aqui, entre nós no estúdio e com os irmãos que estão participando conosco de casa. Deus abençoe. Sérgio, Pai, Senhor. Amém. Pai de São Josias, Adriano, Luiz. Até a próxima. Até a próxima, né? Não, o Luiz já está convidado aqui. Eu fui convidado de última hora, mas é o seguinte, eu digo, rapaz, esse programa realmente é muito bom. O programa, é muito agradável. A discussão é aprofundada aqui e eu acho que irmãos estão de parabéns pelo programa aí, que o Senhor continua abençoando aí, né? Amém. A paz do Senhor. Paz do Senhor a todos aí. Adriano, paz do Senhor, querido. Amém. A paz do Senhor a todos. Mais uma vez, muito feliz de estar aqui com os companheiros. Já sabe, na semana que vem contamos contigo de novo. Estamos aí à disposição. Quem ganha com isso sou eu, que aprendo aqui com vocês. Glória a Jesus. Muito bem, a gente chega então ao final de mais uma edição do programa Anunciando o Evangelho Eterno. Na semana que vem, se Deus quiser, a gente volta com mais um programa, aprofundando a Escola Bíblica Dominical e com a sua participação. Esse programa é interativo e você sabe, não se esqueça, está no YouTube. Curta, comente e compartilhe. Deus abençoe a todos. A paz do Senhor.